Dado esse recado da Pampers, vamos voltar aqui à nossa conversa com Ninauá Runicuim, uma liderança indígena que acompanha de perto a formulação de políticas públicas, esse aperreio todo dos povos originários, não só aqui no Acre, mas ele acompanha essas discussões e debates nacionais. Ninauá Runicuim, Ninauá, nós finalizamos o primeiro bloco ali falando de forma muito breve a respeito do papel da FUNAI, Ninauá. Eu queria saber o seguinte, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, deveria ser ela a primeira defensora daqueles artigos da Constituição que garantem a demarcação de terras indígenas e outros direitos dos povos originários. Que avaliação que você faz a respeito do trabalho da FUNAI e o que os povos estão fazendo para mudar esse cenário, Ninauá? Obrigado, Itaam. Mais uma vez, é importante abordar esse tema para que a sociedade esteja esclarecida do que tem acontecido, né, nos últimos tempos, principalmente com esses órgãos que têm grandes competências, na verdade, têm grandes responsabilidades de acompanhar os povos indígenas em defesa dos seus direitos. A FUNAI, ela é um órgão importantíssimo para os povos indígenas. Todos os povos indígenas defendem uma FUNAI fortalecida, atuante em defesa dos direitos dos povos indígenas. Porém, então, o que tem acontecido nos últimos anos é o sucateamento da FUNAI. Tem tirado algumas medidas que têm tirado a autonomia da FUNAI em atuar. Por exemplo, teve redução de orçamento, teve redução de profissionais, e foram colocadas pessoas que não compreendem da realidade dos povos indígenas dentro da FUNAI. Por esta razão, hoje, a FUNAI tem praticamente anulado o que é de competência, o que é a responsabilidade dela na atuação de defesa dos direitos dos povos indígenas. Aqui no Acre, por exemplo, nós temos duas CR, que são duas coordenações regionais da FUNAI, né? No Juruá e do Purus. O que você acompanha muito da FUNAI atualmente é dando declarações para fazer benefícios sociais. E isso poderia ser responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do município, do Estado. Problemas como fiscalização de terra, continuidade da demarcação dos territórios, né? Discutir com os governos, tanto municipal, estadual, nacional, políticas afirmativas para os povos indígenas, que seria o papel da FUNAI. Isso não acontece. Ô, Ninauá, eu quero entrar nessa conversa aí agora, porque quando você fala a respeito do papel também, porque por mais que a agenda dos povos originários seja uma agenda muito vinculada ao governo federal, mas os governos locais também poderiam ter uma importância muito maior do que tem. Eu queria saber de você o seguinte, o atual governo do Estado, que avaliação que o movimento tem feito em relação à atuação do governo estadual para auxiliar essas outras forças da União aqui no estado do Acre? Em que medida que poderia ser melhor, ser mais eficaz? Que avaliação que vocês fazem? Exatamente, tá? Existe essa informação, na verdade, que são tentado justificar a atenção, a assistência, na verdade, não digo nem assistência, a política mesmo para os povos indígenas, se joga muito na responsabilidade do governo federal. O indígena, ele é munícipe, ele está no IBGE, dentro do município, ele está dentro do estado, no IBGE, no censo das autarquias do Estado Nacional. E é responsabilidade. Na atualidade, hoje, na avaliação, não tem como avaliar uma ação efetivada pelo governo do Estado atual, porque não teve ações. Teve inícios de reuniões, eu participei de 2 reuniões, na verdade, de 2
de encontros que foi realizado para discutir os planos de gestão, que inclusive foi feito por iniciativa mesmo dos lideranças, inclusive do Departamento de Articulação do Governo do Estado, aonde tem o indígena, que está lá, mesmo com todas as restrições, foi feito esse encontro, porém, não foi dado um avanço em quase nada, eu avalio assim. O que se precisa é, de fato, o governo do Estado discutir, chamar todos os povos indígenas, que isso, inclusive, foi no início do governo, nós propomos a realização de um fórum dos povos indígenas para fazer uma avaliação da política passada, para poder discutir com o governo do Estado qual seria as políticas futuras, principalmente na participação desse governo. Esse encontro não foi realizado, há previsão de acontecer no mês de setembro, né, para poder a gente fazer essa avaliação. Então, há um distanciamento do governo do Estado com as comunidades indígenas, né, por mais que o governador já tenha visitado algumas aldeias, né, isso é mais pontual, sem ser uma discussão de políticas públicas do Estado. E o que se precisa, Itan, que o governo do Estado também, da mesma maneira, independente do governo do Gladson, que está agora, como qualquer um outro governo que possa entrar, efetivar uma política do Estado do Acre para os povos indígenas, uma política que venha responder à necessidade dos povos indígenas. Nós estamos falando aqui num processo que é muito delicado, que é o processo de demarcação. Porém, nós temos 34 territórios que já estão demarcados, homologados e registrados, que precisa efetivar uma política que venha mudar a realidade dos povos indígenas. E aí nós temos proposta, nós temos o plano de gestão ambiental dos territórios indígenas, que são os PGTI. Porém, há poucos passos, tem efetivado uma ou outra ação, não. Então, a gente precisa fazer essa efetivação de uma política que venha, de fato, atender e dar uma resposta para a comunidade indígena. Aí, se eu estou falando de quê? Se eu estou falando de educação, eu estou falando de saúde, eu estou falando de infraestrutura de acesso, eu estou falando de formação, eu estou falando da segurança alimentar dentro da comunidade, que tudo isso está posto no plano de gestão dos territórios indígenas. Ninauá, isso é importante você detalhar, porque às vezes... Pois não, pode falar. Então, só para complementar mais uma coisa, o governo do Estado fez uma mudança na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, na SEMA. Que essa mudança, ela agora era SEMA, agora está SEMAP. Foi aprovado na Assembleia Legislativa a reforma da Secretaria, que passou agora a se chamar Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas. Então, agora ela vai ser chamada SEMAP, não só mais SEMA. Política para povos indígenas. E numa estrutura aprovada como um projeto de lei, ela diz muita coisa. Ela pode representar muito para os povos indígenas, se ela efetivar, de fato, políticas afirmativas junto com as comunidades indígenas para que possa resolver esses problemas que eu mencionei, da educação, da saúde e de vários outros. Se tiver só apenas a intenção de se criar, modificar uma secretaria para colocar o nome e dizer que está apoiando os povos indígenas, que está efetivando política para povos indígenas, só naquele logo, não vai adiantar reformular secretaria nenhuma, estrutura, mudar nome nenhum, se não tiver, de fato, corpo técnico, se não tiver orçamento com rúbrica específica para efetivar ações dentro das comunidades indígenas, né, não vai trazer resultado. Vai se passar um governo, outro governo, vai se criar outra sigla e a luta dos povos indígenas, o problema vai continuar existindo sem ter realidade. Pois é. E eu ouvi esses dias uma coisa muito importante, que dinheiro não é o problema. O problema é ver de como acessar esse recurso e de que tenha transparência de como esse recurso está sendo efetivado dentro das comunidades indígenas. E a gente só vem falar mesmo, milhões, milhões e milhões, a comunidade continua sem saneamento, a comunidade continua sem
infraestrutura para a educação e, enfim, várias outras políticas. Ô Ninauá, o governo acaba, e o próprio governador às vezes até exagera na forma como fala isso, porque na medida em que o próprio governador fala que dinheiro não é problema, ele traz um peso a mais para os seus ombros, para os ombros da sua equipe. E o governador Gladson Cameli, ele tem um talento que é de se dissociar da própria equipe. Ele se dissocia da equipe. É como se ele não fizesse parte do governo. Na medida em que ele fala que dinheiro não é problema, por que as coisas estão como estão, então? Isso que você falou é algo fundamental. A Secretaria de... eu agradeço pela lembrança, porque eu já tinha esquecido. A Secretaria de Meio Ambiente e de Políticas Indígenas, para os povos indígenas. Ocorre, Ninauá, é que a conversa entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, a conversa entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de Saúde, ela precisa ser muito melhor do que está agora. E eu não vejo, assim, o governo com esse corpo técnico que é necessário, eu não vejo a Secretaria com o orçamento que é necessário para aplicar a política pública para chegar na ponta. Eu não sei, eu tenho uma desconfiança, eu quero estar muito errado, mas eu tenho uma desconfiança que vai ser só uma sigla, viu, Ninauá? A gente tem não deixa também, disso, não deixa de gerar uma expectativa para a comunidade. Sem dúvida. Uma esperança de melhora quando a gente se vê tomar atitudes assim. Inclusive, o Espaço Kaxinawá vai estar sendo reativado, onde vai ser a referência da Secretaria Adjunto, da Subsecretaria da SEMA, lá para discutir as políticas indígenas. A gente também tem essa esperança de que tenha o corpo técnico, de que tenha o orçamento, sabe, que seja acompanhado essas políticas, que seja efetivado. Nós já estamos falando aí de menos de 2 anos de mandato do governo Gladson, né? Então, o ano que vem já é um ano político, e aí você sabe que não se efetiva mais muitas coisas. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos uma reta final com essas mudanças. Então, gera uma esperança, mas gera uma esperança, assim, bem delicada para os povos indígenas que têm sede, ansiedade e têm pressa em que as coisas mudem para os povos indígenas. Ninauá Runicuim, muito obrigado pela sua participação aqui. O nosso tempo já acabou. Queria agradecer muito a tua conversa aqui comigo. Acho que foi esclarecedora em boa medida. Muito obrigado pela tua participação, Ninauá. Eu que agradeço por mais uma vez e agradeço ao programa, o Gazeta Entrevista, por toda a oportunidade que tem nos dado aos povos indígenas em poder também levar a sua mensagem para poder, inclusive, até conscientizar a sociedade do que realmente acontece antes de que as pessoas estejam distorcendo as informações. Agradecer e estamos à disposição. Muito obrigado, Ninauá. No Gazeta Entrevista, volta logo após o intervalo.